ok? Continuando. Vamos fazer aqui a distinção entre um aposto especificativo e o adjunto adnominal. Aposto especificativo, como nós já vimos, aposto é sempre uma função substantiva, é um substantivo ao lado de outro substantivo quando há entre eles uma identidade, uma repetição. Já o adjunto adnominal, ele pode ser, primeiro, é uma função de natureza adjetiva que pode ser representada por um adjetivo, por uma locução adjetiva, pelo artigo, pronome adjetivo, numeral adjetivo e até uma oração adjetiva. Portanto, há 6 classes morfológicas que podem funcionar como adjunto adnominal. Vou repetir. Primeiro, o adjunto é sempre uma função dentro de outra função e o adjunto é uma função de natureza adjetiva, que pode ser representada por um artigo, ok? Por um adjetivo, perdão, por uma locução adjetiva, por um artigo, por um pronome adjetivo, por um numeral adjetivo e por uma oração adjetiva. Portanto, 6 possibilidades aí para o adjunto adnominal. Mas vamos fazer a distinção aqui entre o aposto especificativo. Então, aposto é uma função de um substantivo. O adjunto adnominal é a função de adjetivo. Nós podemos, inclusive, concluir o seguinte: um adjetivo jamais funcionará como aposto. Aposto especificativo, que sempre vem sem vírgula, é um termo de valor substantivo que restringe o significado de um termo, também de natureza o quê? Substantiva. Por isso que o aposto é um substantivo ao lado de outro o quê? Substantivo. Aposto é sempre o segundo elemento, tá? Ao passo que o adjunto adnominal é um termo de valor o quê? Adjetivo, que serve para especificar ou delimitar o significado de um substantivo. O adjunto adnominal é sempre uma função dentro de outra função, ou seja, o adjunto adnominal vai estar dentro do sujeito, dentro do objeto, dentro do complemento nominal, dentro do adjunto adverbial. E o aposto é sempre uma repetição, é sempre um substantivo ao lado de outro substantivo, desde que haja uma igualdade entre eles. Há aqueles que não só amam a cidade de Brasília, como também amam o clima de Brasília. Nós temos aqui de Brasília e de Brasília. Vamos buscar o referente. Referente, cidade. Referente, clima. Ora, pessoal, Brasília é uma cidade? É. Cidade é Brasília? Há uma identidade? Há. Então, nós temos aqui um substantivo, cidade, outro substantivo, Brasília. Há uma identidade entre eles? Há. Então, essa locução de Brasília funciona como o quê? Aposto. Mas é um aposto que explica ou que especifica? Eu não estou explicando Brasília. Eu não estou falando assim, Brasília, capital da República, foi fundada em 1960. Não é isso. Eu estou falando capital, a cidade de Brasília. De Brasília está especificando a cidade. Eu vou dar uma dica para vocês. O nome da coisa é sempre aposto da coisa. Cidade é Brasília? É. Brasília é uma cidade? É. Se há uma identidade, é porque é um aposto. O nome da coisa vai ser sempre aposto da coisa. Por exemplo, a Avenida W3. W3 é o nome da avenida. W3 é um aposto especificativo, ok? Então, o nome da coisa é sempre aposto da coisa. E o clima de Brasília? Não, clima é um substantivo concreto, ok? Então, o clima de Brasília é uma locução adjetiva. Nós temos um substantivo, outro substantivo. Só que não há uma identidade, eles são diferentes. Brasília e clima são coisas completamente diferentes. Então, de Brasília é adjunto adnominal para clima. Porém, aposto especificativo para cidade. O mês de agosto, vamos lá, de agosto se refere a mês. De agosto, mês é um substantivo, ok? Agosto é um substantivo. Nós temos aqui um substantivo e outro substantivo. Há uma identidade? Agosto é o mês? Mês é o agosto? Isso é o aposto. Como é que é o nome desse aposto? Aposto de especificação, aposto denominativo. As festas de agosto, o mês de agosto e as festas de agosto devem ser comemoradas com uma alegria, ok? O mês e as festas devem ser comemorados. Esse de agosto se refere a quem? A festa. Há uma identidade? Não.
Agosto e festa não tem nada a ver, mas mês é agosto tem. Então, no primeiro caso de agosto é aposto especificativo, no segundo caso adjunto adnominal. O professor Josué Alves vai ministrar o curso de português para a FGV. Josué, professor é um substantivo? É. Josué é outro? Há uma identidade? Há. O que Josué é para professor? Ou seja, dos diversos professores que existem, qual que me interessa? Josué Alves, o que ele está fazendo? Especificando, denominando. Mês de agosto, dos vários meses que existem, qual que me interessa? O de agosto. O que de agosto está fazendo com o mês? Especificando, aposto especificativo, ok? A cidade de Brasília. O que de Brasília está fazendo com a cidade? Especificando. O nome da coisa é sempre aposto da coisa. O aposto é sempre um substantivo ao lado de outro substantivo com a ideia de igualdade, de repetição. Se o aposto for especificativo, jamais haverá vírgula. Se você empregar vírgula, vai errar, ok? Continuando. A função textual do aposto. Já que nós estamos trabalhando o método integral sistêmico, o método criado por mim, esse método ele trabalha sempre em várias perspectivas. Então, nós falamos do substantivo, que é uma questão morfológica, falamos da função sintática dele, que é um aposto. Agora, vamos falar da função dele dentro do texto. Para que serve um aposto dentro do texto? Vamos lá? O aposto tem importante função textual. Qual é? 2 pontos para explicar, contribuir para a construção da referência daquilo que se diz ou daquilo que se escreve. Portanto, por meio do aposto, acrescenta-se informação que pode configurar um julgamento positivo ou negativo. Como vocês bem sabem, a FGV adora perguntar questões sobre aspecto positivo, negativo, adjetivo positivo, negativo, texto positivo, texto negativo, informação positiva, informação negativa. Ou seja, a banca quer saber se você leu um texto e consegue identificar quais os valores que há por trás desse texto. O aposto tem essa importante função. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, o mais influente poeta brasileiro do século XX, morreu em 1987. Carlos Drummond de Andrade é um substantivo, ok? O mais importante, outro substantivo, há uma identidade? Há. O que o mais influente poeta brasileiro do século XX é para Carlos Drummond? É um aposto, mas esse aposto explica o Drummond ou especifica o Drummond? É claro, pessoal, que o Drummond é uma pessoa única. Carlos Drummond de Andrade, ele é único. Não há como eu especificar, denominar o Drummond. O que eu vou fazer é explicar alguma coisa sobre o Carlos Drummond de Andrade. O que nós podemos explicar sobre ele? É o mais influente poeta brasileiro do século XX. O que você está fazendo? Repetindo a informação com uma carga valorativa ou negativa, com a carga valorativa, com a carga positiva. Isso é um aposto explicativo que tem um valor o quê? Positivo. Então, o mais influente poeta brasileiro do século XX é um aposto explicativo com conotação positiva. Adolf Hitler, ditador e principal instigador da Segunda Guerra Mundial, é a figura central do Holocausto. Adolf Hitler, substantivo, ditador e principal instigador da Segunda, outro substantivo. Então nós temos aqui um substantivo ao lado de outro substantivo com uma repetição. Só que eu não estou especificando Adolf Hitler, eu estou explicando quem é. Isso é um aposto, mas não é um aposto que especifica, é um aposto que explica. Daí a presença das vírgulas, que inclusive poderiam ser substituídos por travessões ou parênteses. O aposto explicativo é, em regra, marcado pela presença de vírgulas ou vírgula. Essas vírgulas podem ser substituídas por travessões para você enfatizar ainda mais esse caráter explicativo ou até mesmo por parênteses, ok?
Nesse caso aqui, nós temos um aposto explicativo, só que ele não tem uma conotação positiva, ele tem uma conotação negativa. Eu quero repetir essa informação, mas eu quero repetir por meio de um aposto explicativo com a conotação negativa. Adolf Hitler, ditador e principal instigador da Segunda Guerra Mundial, é a figura central do Holocausto. Portanto, o aposto tem uma importante função textual. Vamos fazer a distinção aqui entre aposto circunstancial e predicativo. Aliás, até saber se existe aposto circunstancial, ok? O que alguns gramáticos chamam de aposto circunstancial é, na verdade, um predicativo circunstancial, na medida em que aposto é sempre uma função o quê? Substantiva e o predicativo é uma função adjetiva ou substantiva. No aposto, os dois termos designam o mesmo ser. Por quê? Porque aposto é sempre uma repetição. Então, no aposto, os dois termos designam o mesmo ser. Brasília, capital da República. Josué Alves, professor de português. Léo Van Holt, coordenador da Liga dos Professores. Tudo isso é repetição. Aposto explicativo, ok? Então, no aposto, os dois termos designam sempre o mesmo ser, o mesmo objeto, o mesmo fato, a mesma ideia. Vamos ao exemplo? Pobre João precisava da ajuda dos amigos. Pessoal, pobre aqui, se nós formos analisar a morfologia, pobre não é o nome do João, pobre é a qualificação do João. Portanto, pobre está qualificando o substantivo João. Pobre pertence à classe dos adjetivos. O que nós podemos concluir? Se pobre é adjetivo, um adjetivo jamais funcionará como aposto. Aposto é uma função de natureza substantiva. Então, voltando lá, é um adjetivo. Esse adjetivo está junto ou separado do substantivo? Separado. Nós já vimos que se o adjetivo, primeiro, só existe um adjetivo se houver um substantivo para ele. Segundo, se esse adjetivo estiver junto, ele vai funcionar como adjunta de nominal, mas se ele estiver separado, ele vai funcionar como predicativo. Como há uma ideia de circunstância de causa, como era pobre, uma vez que era pobre, porque era pobre, João precisava da ajuda dos amigos. Nós temos aqui um predicativo circunstancial, um predicativo com valor o quê? Causal, um predicativo causal. É possível? É possível. Eu quero deixar claro para vocês que isso não pode ser aposto, porque aposto é função de um substantivo, isso é um adjetivo causal, um adjetivo com valor de causa, uma oração que foi reduzida. Em vez de escrever como era pobre, João precisava de ajuda dos amigos. Pobre, João precisava de ajuda dos amigos. Vocês hão de convir comigo que essa frase é muito mais elegante. Em vez de dizer como era pobre, João precisava da ajuda dos amigos. Essa oração é subordinada causal e a outra principal. Eu corto tudo isso, ok? Eu jogo o como fora, eu jogo era fora e fico só com pobre. Pobre, João precisava da ajuda dos amigos. Vocês hão de convir comigo que essa frase ela é muito mais elegante. Pobre, João precisava da ajuda dos amigos, só que pobre não é aposto, é um adjetivo predicativo circunstancial ou um predicativo com valor de causa. É isso aí, galera. Vamos nessa. Pobre é um adjetivo. Lembrando a vocês que só existe adjetivo se houver para ele um substantivo. Ele é um predicativo circunstancial ou um predicativo causal e não aposto. Isso não é aposto. Isso é predicativo. O que ocorreu nessa construção foi o emprego de uma expressão mais curta, equivalente a outra mais ampla. Como era pobre, João precisava mais complexa, ou seja, uma braquilogia. Braque é encurtamento, logos é expressão, tratado. Então, o encurtamento da expressão é o que a gramática chama de braquilogia. Nota, o adjetivo nessa condição designa qualidade, característica do ser. Portanto, jamais poderá ser aposto, que é uma função de natureza substantiva. Vamos lá?